Digestro, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um tema fascinante. Como as descobertas da genética estão literalmente virando de cabeça para baixo o que a gente achava que sabia sobre o desenvolvimento humano. E claro, o que isso tudo significa para quem está na sala de aula, no dia a dia da educação. Vamos juntos analisar evidências que desafiam crenças muito antigas sobre o que, de fato, molda a mente de um aluno. Bom, para começar, vamos pensar numa pergunta que, olha, todo educador, todo pai, toda mãe já se fez um dia. A gente olha para irmãos, sabe, criados debaixo do mesmo teto, com as mesmas regras, as mesmas oportunidades, e ainda assim as diferenças são gritantes. Um é simplesmente apaixonado por matemática, o outro vive para a arte. Um adora estar no meio da galera, o outro prefere a tranquilidade de um bom livro. Como pode, né? Como isso é possível se a gente aprendeu a acreditar que o ambiente é o fator decisivo? Essa é a grande pergunta que vai guiar nossa conversa. Durante a maior parte do século XX, e até hoje, na verdade, uma ideia reinou quase que absoluta na psicologia e na pedagogia. A ideia de que a gente nasce como uma tábula rasa, sabe? Uma lousa em branco. E que as nossas experiências, principalmente na família e na escola, é que vão escrevendo quem a gente se torna. Vamos dar uma olhada mais de perto nessa crença? Essa citação aqui do Robert Plomin, que é um dos grandes pioneiros da genética comportamental, ela captura a essência desse pensamento. A suposição era muito clara. A criação era a variável principal, a que mandava em tudo. Se uma criança ia bem, o mérito era todo da família e da escola. Agora, se ela enfrentava dificuldades, bom, era lá que a gente ia procurar a causa. É uma visão muito intuitiva, né? Até meio reconfortante. Mas, como a ciência vem mostrando, ela conta só um pedaço da história. E olha, essa crença não é só uma teoria acadêmica, não. Ela está na base das nossas políticas educacionais, das nossas práticas em sala de aula e até no jeito que a gente dá conselho um para o outro. A gente desenvolve programas, intervenções, tudo com base na premissa de que se a gente criar o ambiente certo, a gente consegue moldar qualquer criança no ideal que a gente definiu. Mas e se a força mais estável, mais sistemática por trás das nossas diferenças estivesse em outro lugar? Agora se prepara porque este gráfico aqui é impressionante. Ele escancara o abismo que existe entre a nossa intuição e a realidade científica. Olha só, quando perguntam para as pessoas qual a influência da genética no peso, a resposta média fica ali em 40%. A maioria de nós acha que dieta e exercício são quase tudo. Faz sentido, né? Só que a pesquisa genética mostra que a herdabilidade do peso corporal é de cerca de 70%. Isso não quer dizer que o ambiente não importa, claro que importa. Mas quer dizer que 70% da variação no peso entre as pessoas pode ser atribuída às diferenças genéticas entre elas. É uma constatação bem impactante que já prepara o terreno para o que vem por aí. Então vamos direto ao ponto. Como é que essa reviravolta do DNA se aplica àqueles traços psicológicos que definem um aluno? Inteligência, personalidade, o desempenho acadêmico. É muito importante frisar uma coisa. Os dados que a gente vai ver aqui são muito robustos, replicados em centenas de estudos pelo mundo todo. Antes de continuar, este ponto aqui é absolutamente crucial. Herdabilidade não é destino, não é determinismo. É uma estatística sobre uma população, não sobre um indivíduo. Se a herdabilidade de uma característica é de, 80%, isso não quer dizer que 80% da sua característica vem dos seus genes. Significa que 80% das diferenças que a gente observa entre as pessoas naquela população se devem a diferenças genéticas. É bom a gente sempre lembrar, a herdabilidade descreve o que é e não o que poderia ser. É uma medida de variação, não um veredito final. Esse número aqui pode ser um choque. Pesquisas consistentes mostram que mais ou menos 60% da variação no desempenho escolar, e isso vale para todas as matérias, de matemática a línguas, pode ser atribuída a diferenças genéticas. O que isso quer dizer? Que a aptidão e o interesse natural de um aluno para aprender são mais fortemente influenciados pela herança genética dele do que por qualquer outra variável sistemática que a gente consiga medir, como, por exemplo, a escola em que ele estuda. E quando a gente fala de inteligência geral, a história é ainda mais surpreendente. Na infância, a herdabilidade das habilidades cognitivas é de uns 50%. Mas, ao contrário do que a gente poderia pensar, essa influência genética não diminui com o tempo.
ela aumenta com a idade. Na vida adulta chega a 60% ou até mais. Mas por quê? Porque à medida que a gente ganha autonomia, a gente se torna cada vez melhor em selecionar e criar ambientes que combinam e que amplificam as nossas predisposições genéticas. Então, a ideia central é esta aqui. Quando a gente busca explicações consistentes e duradouras para as diferenças entre os alunos, a genética aparece como a principal força sistemática. É claro que o ambiente tem um impacto imenso. Um professor que inspira, um evento marcante na família, uma amizade, tudo isso pode mudar a trajetória de uma vida. Mas esses eventos costumam ser mais aleatórios, sabe? Específicos para cada um. Eles não explicam de forma consistente por que irmãos, criados juntos, são tão diferentes. A genética, sim, ela explica. Bom, agora a gente chega na ideia talvez mais revolucionária de toda a genética comportamental. Aquela velha batalha de natureza versus criação, ela já era. A realidade é muito mais elegante, muito mais interligada. Nós não somos só receptores passivos do nosso ambiente, nós somos os arquitetos ativos dele. Vamos decifrar o que essa frase quer dizer. A experiência não é algo que simplesmente acontece com a gente. Pensa assim. Uma criança com uma aptidão genética para música não vai só gostar de ouvir música. Ela vai buscar ativamente, ela vai pedir para ter aulas, vai escolher amigos que também tocam. Uma criança que é geneticamente mais curiosa, ela não vai esperar a informação chegar. Ela pergunta, ela explora, ela desmonta as coisas para ver como funcionam. Nossos genes são como uma bússola interna, que nos guia na construção do nosso próprio mundo. E esse é o conceito que o Plomin chama de a natureza da criação. É genial porque dissolve aquela fronteira falsa que a gente criou entre genes e ambiente. A natureza não está lutando contra a criação. Ela se manifesta através da criação. O ambiente que a gente vivencia não é uma força externa independente. Ele é, em grande parte, um reflexo da nossa própria genética em ação. E este slide ilustra perfeitamente esse mecanismo em 3 passos. Primeiro, a gente tem a correlação ativa. O aluno que tem uma predisposição para estudar, ele escolhe passar mais tempo na biblioteca. Segundo, a correlação evocativa. Os nossos traços provocam reações nos outros. Aquele aluno naturalmente curioso, que faz perguntas mais complexas, acaba evocando respostas mais ricas e detalhadas do professor. O aluno com temperamento mais fácil tende a receber mais interações positivas. E em terceiro, tem a correlação passiva. Pais que são leitores, por exemplo, eles fornecem tanto os genes que podem estar ligados a essa aptidão quanto um ambiente cheio de livros. Esse exemplo é fantástico porque parece uma coisa puramente ambiental. A gente pensa que o tempo de tela é algo controlado pelos pais, certo? Mas estudos com crianças adotadas mostram que o tempo que elas passam vendo TV tem uma correlação maior com o tempo de seus pais biológicos do que com o de seus pais adotivos. Mas por quê? Porque crianças com certas predisposições, talvez para menos atividade física ou para um tipo específico de estímulo, elas ativamente buscam e se engajam mais com a TV, moldando seu próprio ambiente de tela a partir de seus apetites inatos. Diante de tudo isso, a gente se pergunta qual é o papel do educador. Se não podemos moldar os alunos como se fossem argila, isso nos torna impotentes? De jeito nenhum. Absolutamente não. Significa que nosso papel é diferente e, eu arrisco dizer, ainda mais nobre. É uma mudança de perspectiva que é fundamental. Essa é uma afirmação bem forte, mas que, se a gente pensar bem, pode ser libertadora. Ela não nega de forma alguma a importância do amor, do apoio, da segurança que a gente oferece. Pelo contrário, ela nos liberta daquela pressão esmagadora de sermos os únicos arquitetos do destino de uma criança. Nosso papel não é alterar o projeto genético, mas sim garantir que a criança tenha o melhor ambiente possível para que esse projeto possa florescer da melhor forma. O interessante nesta tabela é a mudança prática que ela propõe. Vamos ver. No foco anterior, a gente tentava moldar o aluno em um ideal. Já o novo foco é ajudar o aluno a descobrir quem ele é. Antes, a gente via as diferenças como falhas do ambiente. Agora, a gente aprende a respeitar as diferenças como individualidade genética. E, por fim, em vez de pressionar contra a corrente genética, a gente passa a ajudar o aluno a fluir com seus talentos e interesses. A meta não é lutar contra a correnteza, mas dar o melhor barco e os melhores remos para que cada um navegue seu próprio rio. A genética, portanto, não é de forma alguma uma desculpa para o fatalismo. Pelo contrário, é um chamado para personalização. A sala de aula se torna menos uma linha de montagem que busca padronizar todo mundo e mais como um jardim, onde o educador é o jardineiro, que entende que cada planta tem necessidades únicas, de luz, de água e de solo para se tornar a melhor versão de si mesma. Nosso trabalho é fornecer os nutrientes para que o projeto genético de cada aluno se expresse em sua plenitude. E a gente encerra com essa questão que é bem provocadora. Em sistemas que a gente chama de meritocráticos,
onde o sucesso depende muito de habilidades com forte componente genético, como é que a gente garante a justiça? Se a loteria genética tem um papel tão significativo, a igualdade de oportunidades não pode ser só sobre oferecer o mesmo ponto de partida para todo mundo. Talvez signifique criar uma sociedade que valorize uma gama muito mais ampla de talentos e habilidades, garantindo que todos, independentemente do seu projeto, possam encontrar um caminho de dignidade e de realização. Essa é a grande conversa que a revolução do DNA nos convida a ter. Digestro, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar